Vamos começar então nossa live 2. Enquanto a galera é notificada aí do início da live, vamos dar um tempinho. Galera, alguns esclarecimentos já. A nossa live hoje ela é um pouquinho mais longa, porque o assunto é um pouquinho mais específico, um pouquinho mais demorado, a gente vai tocar em mais pontos. Se curtiu a nossa live de ontem, hoje a gente vai trabalhar sobre atendimento, o primeiro atendimento do cliente, primeira aula experimental do nosso aluno. Então, acha que esse tema aí é pertinente, já envia aí essa live para algum amigo, algum conhecido que você acha que pode ser pertinente aí esse assunto. Se tiverem dúvidas, vocês podem anotar as dúvidas, me mandar por direct, que eu respondo todas. Se quiser deixar aqui na live, depois eu também respondo. Então, e relembrando, eu tirei a live 1 do ar agora, que a gente começou a segunda, e essa live ela vai ficar salva até o início da live de amanhã, certo? Então, tem 24 horas aí para conseguir ver. Quem não viu, quem não está agora com a gente, ou não pegou a live inteira, vai poder ver a live até 24 horas depois do encerramento. E amanhã, quando eu for começar a última live, eu tiro a live 2 do ar, certo? Então, vamos começar o nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre o primeiro atendimento do nosso aluno experimental. Então, a primeira aula, propriamente dita, do experimental. Ontem a gente falou sobre a recepção desse aluno, como ele deve ser recebido, como deve ser o contato com esse aluno. A gente já debateu um pouquinho de como deve ser o primeiro contato com o treinador. Nós vamos retomar alguns pontos que se juntam aí a parte da recepção com a parte do primeiro atendimento. Então, a primeira coisa, quando o aluno vai ter a sua aula experimental, o professor, o treinador, o coach, ele deve ter um breve histórico desse aluno. Como que ele vai ter isso? Ou ele vai já ter essa informação porque o aluno já passou na hora de marcar a aula ou algum contato anterior. Se ele não teve esse contato pré-aula, no início, na recepção da aula, o treinador vai ter que ter essas informações. Ele vai perguntar se o aluno já treinava, se o aluno conhece a modalidade, se o aluno tem algum problema crônico, tem alguma limitação em relação à movimentação, se o aluno está bem alimentado, se o aluno tem alguma dúvida também, que ele já queira de cara assim tirar. Então, é bom ter esse briefing rápido assim com o aluno, só essas perguntinhas. Vai fazendo as perguntinhas, o aluno vai respondendo, só para mais ou menos saber com quem que está lidando. E, normalmente, quem já tem algum caso mais específico, um caso mais especial, a pessoa já de cara já vai falar, eu tenho um problema de quadril, eu tenho um problema de ombro. A pessoa já quer avisar isso de cara. Então, vai ser mais fácil passar essas informações, certo? Beleza. Então, o coach recebeu o aluno, pegou esse briefing inicial, tem essas informações básicas do aluno, ele tem que explicar qual que é a estrutura da aula. Por que ele tem que explicar a estrutura da aula? Porque o aluno experimental, a gente parte do pressuposto que ele não conhece a modalidade, certo? Ele já viu em algum lugar, mas ele não sabe como é que funciona a aula. Então, daqui a pouco ele vai receber a informação que seria um aquecimento e ele já vai querer fazer no máximo da intensidade dele. Então, ele tem que ser brifado dessa dinâmica. A gente vai ter uma parte de mobilidade, de aquecimento, a gente vai ter uma parte de técnica,
de aprender o movimento, vai ter um trabalho de força, vai mostrando para o aluno qual que é toda a estrutura da aula, por quais partes de aula ele vai passar. Daí depois a gente vai ter a parte de condicionamento, depois do condicionamento a gente tem uma parte de alongamento também, e daí depois a gente vai finalizar a aula. Por quê? Porque cada lugar tem a sua estrutura de aula. Daqui a pouco tem um lugar que depois da parte do Metcon, do condicionamento físico, faz uma parte de relaxamento. Num outro lugar, terminou o Metcon, é só o tempo de arrumar o material e a aula finalizou por ali. E aí, se o aluno não sabe o que vai acontecer, ele já vai ficar meio perdido ali nessa dinâmica. Então, eu tenho que sempre brifar esse aluno do que está acontecendo. Segundo detalhe, que nós conversamos ontem na nossa aula de ontem, na nossa live de ontem, mas também eu vou ressaltar aqui de novo. Esse aluno experimental, ele tem que estar ciente de que aquela aula ali é para que ele experimente a dinâmica, certo? A aula experimental não tem o objetivo já de fazer ele começar um processo de emagrecimento, já ele começar um processo de ganho de força. Não. A aula experimental tem o objetivo de que o aluno experimente a modalidade propriamente dita e que ele possa entender como é que funciona, certo? Então, ele vai ter que ajustar a aula para que o aluno consiga passar por toda essa estrutura que foi delimitada no início e aí ele consiga entender cada parte e como funciona aquela aula. Para que ele, entendi, é isso aqui que eu quero, é esse tipo de trabalho que eu quero fazer. Então essa aula experimental tem que ser bem clara que para o aluno experimentar a dinâmica. Não é que na primeira aula experimental ele já vai estar trabalhando muito intenso. Aí o aluno vai acabar não conseguindo aproveitar bem a aula. Certo? Um outro detalhezinho que é importante, aí vai de jogar com a dinâmica do seu espaço físico. É sempre pegar esses alunos experimentais, às vezes tem mais de um, às vezes é só um, mas pegar esse aluno e deixar ele o mais próximo possível do treinador, do coach, do que for. Por quê? Porque eu tenho um caminho fácil de visualizar esse aluno, ele tem uma visualização fácil de mim e qualquer problema que eu precise me direcionar a ele, ele já está pertinho de mim, certo? Ele não está escondido lá no fundo da turma, que às vezes acontece. O aluno experimental chega e já está meio encabulado, aí ele pega e vai ficar lá no fundo da sala. Para que ninguém veja ele treinar, para que ele fique escondidinho lá. O objetivo de trazer esse aluno experimental para perto do aluno não é botar ele ali na frente para todo mundo veja ele. Não. É para que o coach tenha um acesso mais fácil a esse aluno, possa visualizar melhor como que ele está trabalhando. E é justamente esse detalhe. Os alunos experimentais têm que ter um atendimento mais próximo. E para isso o coach vai ficar junto. Tem alguns lugares que trabalham com 2 profissionais por horário. Então, nesse tipo de trabalho, eu posso trabalhar com um profissional que está cuidando da turma inteira e um segundo profissional que está mais próximo justamente desses alunos experimentais. Que daí ele vai conseguir ter um atendimento ali próximo e vai deixar o resto da turma ainda dentro da dinâmica da aula em si, certo? Então, os alunos experimentais devem ter um atendimento mais próximo. Um detalhe que a gente também tem que conversar com o aluno experimental quando ele está sendo brifado desse início de aula é ele tem a total liberdade na sua primeira aula experimental ou na sequência de aulas experimentais que ele vai ter acesso ali, ele tem a liberdade de, quando ele achar que não consegue mais, ele tem que ter a liberdade de poder parar a aula. Poder dizer que,
estou exausto, não consigo mais seguir a aula, preciso descansar. Então, o treinador, o coach, tem que deixar isso muito claro para o aluno. Ó, a gente vai adaptar a aula, a gente vai ajustar, mas tu tenha liberdade, se tu sentir necessário, que tu pare a aula, tu descanse, que tu não continue a aula. Por quê? Às vezes o aluno ele já está no limite dele, porque ele é sedentário, porque ele não está acostumado com a modalidade, e aí ele já está no limite, a aula ainda não acabou, e aí é um passinho a mais, ele pode passar mal, pode acabar até em alguns casos tendo algum sintoma mais sério. Já ouvi casos de pessoas que simplesmente apagaram no meio da aula. Alunos experimentais estavam fazendo aula e não pararam, chegaram no limite, continuaram e chegou um ponto que o aluno sentou na caixa e apagou. Porque ele não estava acostumado, não quis parar, foi indo, e esse detalhe tem que ser cuidado. Por quê? Porque dali ele vai tirar uma experiência que não tem condições dele fazer. E não é o que a gente quer. Então, dei essa liberdade para o aluno, falei para ele que o treino vai ser adaptado para que ele consiga acompanhar e ter uma experiência real do treinamento, mas sem exigir demais dele. Então o aluno entendeu, vai ser uma aula um pouquinho mais tranquila, para mim entender como é que funciona, beleza. Aí vai começar a aula. Durante a aula, o que eu preciso fazer para que esse aluno tenha uma aula realmente diferenciada? Eu preciso mostrar cuidado para esse aluno. Então, durante o treinamento, durante a aula, esse aluno precisa ver que eu estou ali junto com ele, que eu estou cuidando dos movimentos dele. Ele não pode, cada vez que ele precisa de alguma coisa, ele tem que ficar me procurando dentro da sala, dentro do espaço, para me perguntar alguma coisa. Eu tenho que estar ali sempre presente, próximo a ele. Não vou ficar grudado nesse aluno, mas eu vou ficar próximo a ele, auxiliando os outros também, mas auxiliando ele. E mesmo antes do aluno partir para a ação de me procurar para perguntar alguma coisa, eu já tenho que estar com ele no meu radar e, ele está com uma dúvida. E aí eu já tenho que chegar nele. Por quê? Porque isso faz a diferença. Justamente quando o aluno tem a dúvida e aí ele não sabe o que fazer, ele percebe que ele não está sendo cuidado. Então eu tenho que justamente cuidar esse detalhe. O aluno se bateu em algum movimento, eu já tenho que estar com ele no radar para poder chegar para ele e dizer, vai fazer assim, vai fazer assado. Ele vai perceber que eu estou cuidando dele durante o treino. Isso é bastante importante, isso faz a diferença na hora da aula. Quem nunca foi aí treinar em algum lugar e aí não entendeu o movimento e ficou naquela coisa assim até, agora eu acho que entendi. E cadê o professor? Cadê o treinador? Cadê o coach? Justamente nesse momento que o coach, tá com uma dúvida? Tô sim. Ele vai ver que tu tá prestando atenção nele. Vai ver que eu tô de olho nele. Certo? Então esse detalhe é importante. Para tipos de trabalho agora. O trabalho de personal, eu fico direto em cima daquele aluno. Então, porque eu só estou trabalhando com ele. Quando eu trabalho em turmas, o que eu posso fazer para ajudar a criar uma experiência melhor para esse aluno? Integrar esse aluno dentro da turma. Como assim? Eu posso utilizar dinâmicas dentro da minha aula para integrar esse aluno ao grupo que já está treinando. Por quê? Porque esse aluno, quando ele se sente parte de um grupo que está fazendo uma dinâmica, ele vai ficar muito mais à vontade. Ele vai se sentir muito mais à vontade nesse processo de entender a aula. Então, coloquei o aluno dentro da turma, fiz o dupla com alguém que já treina, o aluno já vai começar a se sentir mais próximo às pessoas, mais familiarizado com o espaço, e isso vai ajudar bastante na hora desse aluno
querer ficar ali comigo, certo? Integrei esse aluno lá com a turma, fiz lá a dinâmica da aula, tenho que finalizar a minha aula. O que eu preciso cuidar? Um detalhe aí vai de tipo de trabalho que eu vou fazer. Por quê? Vou finalizar a minha aula. O meu aluno experimental, ele vai finalizar e aí, quando eu finalizo a aula, ele vai... Tá, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? Esse é o detalhe. Ele não pode ficar perdido. A gente conversou sobre a recepção lá, que ele não pode ficar perdido quando ele chega. Quando acaba também, ele já tem que ser direcionado para algum lugar. Então, vou finalizar minha aula. Alguns lugares dentro da dinâmica ainda da aula finalizam a aula apresentando esse aluno novo para o grupo. Então, beleza, galera, terminamos a nossa aula e queria agradecer ao fulano ali que está fazendo a sua aula experimental com a gente. Ele já também se sente parte do grupo, já interage com a galera e já começa a criar aquele relacionamento com o público ali da academia, do treinamento. Finalizei, eu preciso direcionar esse aluno de volta para, se eu tenho uma área de recepção. Por quê? Porque esse aluno, beleza, ele terminou a aula, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, ele conseguiu passar pela aula tranquilo, foi bem atendido, teve um atendimento legal e beleza, tá, agora ele precisa ser introduzido na questão de como que funciona valores, planos, como é que ele vai fazer as aulas, como é que ele vai marcar, ele precisa dessa informação. Então eu não posso esperar que ele por si vá buscar essa informação. Eu já vou direcionar esse aluno. Então terminou a aula, eu já venho pegando um feedback dele. E aí, como é que tá? Tranquilo? Como é que foi? O que achou? Já vai pegando um feedback do aluno e já direciona ele para onde ele vai receber essas informações todas de recepção, de valores, de como funcionam os planos, de horários. E aí essas informações já vão ser passadas para ele e ali já é um momento onde eu posso tentar fidelizar esse aluno. Por quê? Porque ali, quando eu tive todo esse atendimento com ele, desde a recepção até a aula, todo o cuidado, ele está empolgado, ele curtiu, legal, gostei, fiquei empolgado. Ele está ainda naquela vibe da empolgação. É nesse momento que eu aproveito para direcionar ele e para já apresentar para ele as opções que a gente tem de planos por mais tempo, que aí eu vou dar um desconto para ele. Então ele já está empolgado e aí eu vou oferecer um desconto para ele num plano. Esse aluno já vai querer entrar dentro da minha dinâmica ali de alunos. O aluno chegou, ele curtiu, mas ele ainda não sabe, ou ele ainda vai treinar em outro lugar, porque ele está conhecendo ainda, beleza. Mas mesmo assim, eu levei esse aluno para a recepção, para quê? Para que ali ele tenha um atendimento diferenciado, separado, para que ele receba as informações. Eu já tento ali, nesse momento, colocar esse aluno dentro da minha grade de alunos. Não consegui de primeiro momento, eu tenho que ter algum gancho ali para que ele volte ou eu tenha alguma informação já dele para que eu possa entrar em contato de novo. Como assim? Chegou ali na recepção no finalzinho da aula, beleza, vou pedir para que te preencha uma fichinha aqui só para a gente pegar alguns dados teus. Por quê? Essa ficha já é a ficha inicial de matrícula e também é uma ficha onde eu já vou ter telefone, e-mail, nome completo. E aí eu já tenho um meio de comunicação com ele aberto para que eu possa depois, ele não quis fechar de cara. Então daqui uma semana eu entro em contato e ofereço um outro plano diferente. Então eu não perco a comunicação com esse aluno nesse primeiro, dentro da linha desse primeiro contato.
porque eu tive um contato inicial com ele, que foi a aula, e eu tenho um tempo ali de uma semana por aí, aonde esse aluno ele está ainda pensando no que ele vai fazer. E aí eu tenho que agir nesse tempo. Porque depois que esse aluno já veio fazem 10, 20 dias, esse aluno já esfriou, vamos dizer assim. Porque ele não tem mais na cabeça como foi a aula, como foi o atendimento, os detalhes do atendimento. Ele pode ter gostado, mas ele não tem mais na cabeça essa dinâmica. Então, eu preciso aproveitar esse tempo ali depois da aula para já direcionar esse aluno para fazer um plano, para entrar dentro da minha cartilha de alunos. Certo? Então, vamos dar uma repassada aí básica na nossa dinâmica. O que a gente conversou? Primeiro, o aluno lá na live de ontem foi recebido na academia, no box, no estúdio, no que seja. Foi recebido. Hoje a gente falou, ele teve um atendimento, o professor conheceu o aluno foi apresentado a dinâmica da aula, depois o aluno ficou ciente do como a aula para ele, que é experimental, ia acontecer, então entendeu como é que era o processo da aula, as fases da aula, entendeu que ele, como aluno experimental, teria uma aula um pouquinho diferenciada para que ele pudesse entender como funciona bem a dinâmica. Durante a aula, eu mostrei para esse aluno o cuidado que eu tenho com ele durante o processo, mostrei para ele que tem uma turma ali quando se trabalha em turma, mostrei para ele que todo esse trabalho é com bastante atenção. Depois de toda essa aula bem cuidada, bem administrada, eu já direcionei esse aluno para a parte onde ele vai fechar um plano ou ele vai fazer uma matrícula. Então, é um caminho lógico. Ele entra, é recebido, passa pela aula, passou pela aula, ele volta para a recepção de novo, para que lá ele tenha as informações. Teve as informações na recepção, aí eu entro com... Aí tem várias dinâmicas de vendas aí, que eu não vou entrar tanto nessa área, porque não é esse o nosso objetivo, falar de vendas, certo? Dinâmicas de vendas, mas de um atendimento que vai fazer a diferença para ele. Então, foi direcionado para a recepção, foi apresentado como funciona. Ali ele tem dois caminhos. Ou ele já vai sair dali como um aluno, já vou conseguir matricular ele, que esse é o nosso objetivo. Ou ele vai sair dali com um canal de comunicação aberto entre eu e ele. Por quê? Porque eu não posso, nessa primeira semana, perder a empolgação desse aluno. O atendimento que ele teve vai ficar na cabeça dele. Se ele foi bem atendido, ele vai estar empolgado. Se ele não foi bem atendido, ele já não vai nem querer passar na recepção. Ele já vai querer só ir embora. Então, foi bem atendido, passou pela recepção, peguei o contato desse aluno, eu tenho um time ali para poder ainda entrar em contato e oferecer uma segunda aula, oferecer um plano diferenciado para que esse aluno entre na minha cartilha de alunos ativos. Certo, galera? Então, hoje eu não tirei os comentários, deixei os comentários aí para ver o pessoal entrando, porque senão eu fico aqui sozinho só falando, aí não tem graça. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar por direct alguma dúvida sobre essa dinâmica aí, que nós conversamos hoje sobre o atendimento. Essa live vai ficar na mesma dinâmica da live de ontem, então ela vai ficar salva no meu Instagram até o início da live de amanhã. Então amanhã eu começo a live, antes de começar a live de amanhã, eu tiro essa live do meu Instagram e daí começo a live 3, certo? Queria agradecer a galera que participou aí, estamos aí no processo e amanhã vamos falar sobre
o pós-venda. Como assim pós-venda? A gente não ia falar de vendas. Então, a nossa dinâmica é do experimental ao fidelizado, certo? Fidelizado não é o aluno mensal, certo? Não é o aluno trimestral. O aluno fidelizado é o aluno que realmente está ali comigo todos os meses. Eu sei que ele vai estar ali. Então, a gente vai conversar amanhã justamente sobre esse detalhe. O que faz o aluno ser um aluno fidelizado e não só um aluno? Um aluno mensal, um aluno trimestral, alguma coisa assim. É um aluno que eu sei, que eu tenho certeza que ele é fiel à minha academia, meu box, meu estúdio, que ele vai continuar treinando comigo. Então, os detalhezinhos que fazem essa diferença aí. Certo, galera? E também amanhã é um dia importante. Amanhã nós temos o lançamento do curso online para treinadores. Então, você conhece um treinador, é estudante de educação física, conhece alguém da educação física, amanhã a gente vai fazer o lançamento do curso para treinadores, certo? O nome do curso é O Treinador Mais Incrível que Você Pode Ser. Sugestivo. Então, esse treinamento, ele é um compilado aí de todos os meus anos de profissão, minhas experiências em várias áreas. E esse treinamento, esse curso, ele não é sobre planejamento não é sobre programação de aula, não é sobre dinâmica de repetições e cargas, ele é sobre dar aula. O que faz um treinador diferenciado, um treinador incrível, um treinador que tu chega e vou ter aula com ele. É isso que eu quero. Essa dinâmica, essa é o objetivo do curso online, certo? Então, amanhã, no final da live, a gente vai fazer esse lançamento. Certo, galera? Então, batemos aí 1 hora, deu meia horinha também de live, mais tranquilo, bem rápido. Vamos seguir. Amanhã tem mais. Aguardo vocês. Bora, galera!